Olá, meus irmãos. Eu vou deixar hoje uma palavra sobre o perdão. Vamos analisar as Escrituras. Efésios 4:32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como o Pai vos perdoou. Nos perdoou, não é, irmãos? Não é fácil, meus irmãos. Mas esse é o amor que o Messias nos ensina. Também em 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Sobretudo, amem-se com sinceridade uns com os outros, não com falsidade da religião, né, meus irmãos? Mas com sinceridade, com verdade, uns aos outros, porque o amor, meus irmãos, perdoa uma multidão de pecados. Entenderam? Então, a base de tudo, como é o amor, e o perdão acompanhando o amor. Porque quando amamos, perdoamos, é fato. Em Mateus 18, 21 e 22, vamos para o texto 21. Então Pedro aproximou-se do Messias e perguntou: Messias, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E o que foi que o Messias respondeu, meus irmãos? Eu digo a vocês, igreja, templos, tabernáculos, pessoas, não até 7, mas até 70 vezes 7. Entenderam, meus irmãos? Significa o quê 70 vezes 7? Imagina num dia você perdoar uma infinidade, né? É infinito. Nunca vai ter fim de um irmão cometer um erro contra você e ir lhe perdoar. Aliás, e ir te pedir perdão e você perdoar. Sempre, meus irmãos, sempre. Todas as vezes que um irmão cometer um erro contra nós e chegar a nós pedir perdão, temos que perdoar. Agora, claro que o irmão que cometeu o erro, que cometera o erro, tem que ter humildade de reconhecer o erro e de pedir perdão também. Entendeu, meus irmãos? Mas vamos continuar. Em Mateus 6, 14 e 15. Começa no 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai que está no céu, o Pai, o nosso Pai, também nos perdoará, meus irmãos. Mas já o 15 fala o quê? Mas se não perdoarmos uns aos outros, olha, meu irmão, olha o perigo, meu irmão, de ficarmos para a tribulação.
Mas, se não perdoarmos uns aos outros, o Pai não perdoará as nossas ofensas. Meu irmão, isso é muito sério, meus irmãos. Temos que perdoar. Temos que pedir ao Pai perdão em secreto. Temos que perdoar o nosso irmão. Temos que pedir perdão ao nosso irmão por algum equívoco cometido. Temos que pedir perdão. Porque se um irmão se desviar do caminho, isso é o perigo, meus irmãos. Temos que ter cuidado pela vida dos nossos irmãos. Continuando, Marcos 1, 25 e 26. E quando estiverem orando em secreto com o Pai, se tiver alguma coisa contra o irmão, contra alguém, perdoai, para que também o Pai perdoe os seus pecados. E no 26, mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Entendeu, meus irmãos? O perdão é indispensável em nossas vidas. Sem o perdão a gente não vai ser perdoado. Em Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos, vamos dizer, tenha cuidado, não é? Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. O 4. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes voltar a você e te pedir perdão, perdoa-lhe. Isso, meus irmãos. O Messias nos ensina isso, meus irmãos. Finalizando, temos duas passagens em Colossenses. A primeira, eu vou citar essa. Colossenses 3, 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Pai nos perdoou. Finalizando, meus irmãos, esse vídeo, esse texto de Colossenses, eu achei muito interessante e vou compartilhar com os irmãos. Colossenses 1, 13. Pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Messias. Ele tirou a trava dos nossos olhos, as escamas que tinha em nossos olhos. Ele nos limpou. Nós passamos a enxergar a verdade do Messias, os ensinos do Messias, a palavra do Messias, que está dentro do livro Bíblia, as escrituras sagradas, as pérolas que o Messias nos proporcionou, apresentando-nos o amor do Pai para conosco, não precisando de religião, precisando sim do amor, da piedade ao nosso próximo. Entendeu? A bondade que ele tinha, o Pai, o Messias, o mesmo caráter, como os irmãos já sabem. Foi isso que ele nos ensinou.
temos que perdoar ao nosso irmão. Temos também que sermos humildes de também pedir perdão. Tá bom, meus irmãos? Que o nosso Pai, a proteção do Pai e o descanso do nosso Messias, que é essa paz que sentimos de sermos livres de qualquer prisão chamada religião, esteja com todos vós.